A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo, é resultado do que você resolveu fazer. Não me basta apenas olhar para o meu amanhã e ter grandes expectativas dele, pois elas só se tornarão realidade mediante ao compromisso que eu tomo com o meu hoje, com o meu agora. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. O lugar onde você está não é o mais importante. O importante são suas escolhas, suas conexões. Ok? Então, eu não venço porque eu não estou no lugar certo. Isaac prosperou no deserto. Sim. Herodes fracassou no palácio. É você que decide, certo? A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. É ou não é? Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu vou fazer a tatuagem, eu vou fazer a viagem. O que você não sabia que seu nariz custava tão caro. Sim, certo? Porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher. E quando você se depara com a liberdade, muitas pessoas têm saudade do cativeiro. Dá vontade de falar para os pais: toma o nariz de novo, que ele não me pertence. Aconteceu algo de ruim, faça essa pergunta: quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta: fui eu? Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo. E esquece que o culpado pode ser ele. E como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Porque tem gente que sabe que a culpa é dele, mas ele não quer admitir. Ele diz: é minha, eu vou colocar na minha mulher, coloco na sogra, coloco no governo, coloco no pastor, eu coloco todo mundo. Por quê? Porque eu não estou a fim de assumir algo que é de minha responsabilidade. Está vivendo algo hoje? Pergunte: quem autorizou isso? Porque o Satanás não pode fazer nada na sua vida e nem na minha, se você ou Deus não autorizar. Quem autorizou? O seu casamento está desse jeito. Do seu negócio está desse jeito. Do seu ministério está desse jeito. Da sua fé está desse jeito. Da sua saúde está desse jeito. Se foi você, parabéns. Você alcançou seu objetivo. Destruir sua vida. Você está entendendo? Então nós temos que entender que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje. Nós temos que entender que as projeções do futuro, que o que falamos sobre o nosso amanhã, tem que vir recheado de ações, de posicionamentos. Se nós olhamos para uma manhã, sabe, e queremos que ele seja positivo, eu tenho que olhar o que eu faço hoje. O que eu estou fazendo hoje é a matéria-prima do que vai acontecer amanhã. Nas mãos de Deus, o nosso futuro não é incerto. Aconteça o que acontecer no percurso, no final a vitória é nossa. Nós só temos que amadurecermos a ponto de entendermos que somos muito mais responsáveis sobre o nosso futuro do que imaginamos. Sobre os nossos negócios, sobre os nossos relacionamentos de amizade, sobre o nosso convívio familiar. É uma coisa de
total responsabilidade nossa. Se nós entendermos isso e respeitarmos, e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Dana-se! Porque está na hora de você mandar aquilo que tenta te impedir alcançar o que você deseja se danar. Tem gente que quer coisas muito simples, coisas que a maioria das pessoas tem, e às vezes não conseguem. Um emprego, um casamento, a casa própria, a saúde, a felicidade, amigos. Tem gente que não consegue resultados aparentemente simples. E quando é difícil para todo mundo, não é tão difícil assim. É muito mais difícil quando não é difícil para todos na mesma proporção. Isso dói muito mais. Olhar as pessoas tão próximas de você, que conseguem alcançar coisas que você deseja alcançar e não alcança. Ver coisas que você sonha acontecer na vida dos outros é muito difícil. Se você não prestar atenção, você vai começar a sentir coisas, fazer coisas que primeiro vão tentar impedir você de canalizar suas forças, sua atenção, sua oração, sua perspectiva para alcançar sucesso. Porque às vezes corre o risco de você desejar mais o fracasso do outro do que o seu próprio sucesso. É a tal da inveja. Você fica mais preocupado com o que está acontecendo ali perto de você do que o que está acontecendo na sua vida. Por que eu não tenho, a outra tem, ele tem, fulano conseguiu. Isso não muda nada a sua vida, não. Porque tem gente que acha que chorar vai resolver o problema. Querido, não resolve nada, só desabafa, um cadiquinho assim. Gente, se chorar resolvesse o problema, eu chorava junto contigo. Eu até mobilizava minha rede social para ajudar você em choro. Você quer viver seu milagre? Você quer a tua vida transformada? Você quer a sua história mudada? Não depende de Deus, depende de você. Foque naquilo que você quer. Pare de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros. E canalize suas forças, sua fé, seu trabalho. A história desse indivíduo é a mais improvável possível, até aparecer um grande problema na vida dele. Preste atenção nessa situação. Esse moço agora, ele vai para o campo de batalha para fazer o quê? Obedecer às ordens do seu? Não é isso que parece? Isso é o que parece ser, mas não é isso. Essa ocasião vai ser um divisor de água na vida deste rapaz. Quando ele chega, todo mundo está imaginando que ele está levando apenas um lanche. E quando ele chega, entrega o lanchinho, pergunta aos irmãos, como é que vai aí a batalha? E alguém falou, está tudo sob controle do gigante. Tem um cara grandão aí, rapaz, uns 3 metros de altura, perigosíssimo, chefe de grupo de extermínio. O cara mata com força. Ganhou todas as suas batalhas por nocaute permanente. Ele encosta e nesse momento quem é que sai? O gigante, gritando como gritava das 39 vezes anteriores. Tem algum homem aí? Se tiver, vem aqui pelejar comigo num duelo. Os soldados de Israel que escutavam isso falavam o quê? A mesma coisa que você está falando agora. Nada. Todo mundo quieto. Falar não machuca. Deixa ele falar. Nesse momento chega Davi e o gigante, como das outras vezes, diz, tem algum homem aí? E Davi, gente, perguntou a alguém, o que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou, 3 prêmios. Primeiro, fica rico. Segundo, casa com a filha
do rei. E terceiro prêmio, a casa dele fica isenta de... Quem era o gigante? O gigante era a oportunidade de Davi mudar a vida dele. Gente, pare de ver seus obstáculos como opositores. O problema que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, ele veio na sua vida apenas para te promover emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tem gente que não pode ver um problema que diz: ah, morri. Para com essa palhaçada. Olha para esse problema e diz: problema, menino, eu estava esperando você. Davi olhou para o gigante e perguntou: o que vão dar? Ele falou: fica rico, casa com a filha do rei e não paga imposto. Davi falou: fala que ele que eu mato ele. Pode falar com ele que eu mato ele. O que o pessoal falou? Droga. Não, esse menino fumou um pedrão. Aí vê onde é a Cracolândia mais próxima. Isso está no tráfico há muito tempo, não é verdade? Davi falou: eu mato esse gigantão. Fala com ele que eu mato. Alguém levou Davi para Saul e falou para Saul: sabe esse garoto aí que toca para o senhor dormir aí? Pois é, esse menino falou que quer encarar o gigante. O pessoal já falou que é droga. Melhor fazer um toque psicológico. E fica Saul e o menino Davi. E Saul diz assim: contra esse gigante você não pode ir pelejar, porque ele é matador desde a infância. Quase matou a mãe dele quando nasceu. E você nunca matou ninguém. Aí Davi diz: alto lá. Estava eu um dia apacentando as ovelhas do papai, quando veio um urso e falou: eu vou pegar uma ovelha. Eu falei: aqui tem pastor, maluco. Mas o urso não acreditou, partiu para dentro, eu matei o urso. Aí chegou um leão desavisado, sem rede social, que não ficou a par do óbito que tinha acontecido. E o leão falou: eu vou pegar. E eu disse: rapaz, eu já matei um, hein? Difícil é matar o primeiro. Saul olhou para Davi e falou assim: senta assim, vai com Deus, foi um prazer em ter te conhecido. Pode ir, mas vai com a minha armadura. Davi botou a armadura de Saul, mas não deu. Ficou igual um bobão. Ele falou: Saul, não vai dar para ir com isso aqui não. Se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante, é possibilidade de fuga, mobilidade. É ou não é? Tirou aquela armadura, passou no riacho e pegou quantas pedras? Por que ele apanhou 5? Isso dá a ele o direito de errar. E ele vai para frente de batalha com 5 pedrinhas, porque você tem que ter uma reserva. Mas escute só. Davi pega aquela tiradeira, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça, que para acabar com dor de cabeça era a caixa de paracetamol fechada. E aquele monstrão agora, gigantão. Hoje muitas pessoas comprometem a visão por causa do que a vista está vendo. Hoje muitas pessoas vivem isso, não na história de Abraão, mas na história de seus sonhos, onde você almeja ou projetou algo expressivo e significativo para você, mas quando você faz a leitura do ambiente atual, você não consegue ver. Você não consegue ver. Você não consegue ver sucesso para o seu empreendimento, para o seu sonho. Você não consegue ver futuro para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para o seu ministério. Você não consegue ver a porta aberta, porque muitas vezes você não consegue ver nem a porta, quanto mais aberta. O que é isso? É um movimento onde a vista toma conta de uma visão. E eu quero conversar com vocês hoje rapidamente sobre vista ou visão. Resolva como você vai viver. Só para você já conseguir captar, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encaixe nos recursos que te estão disponíveis hoje, na realidade que você enfrenta no momento, na leitura que os seus olhos físicos são capazes de captar, aquilo que você
é capaz de receber como transmissão pela realidade que está ao seu redor, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, por aquilo que você vê. E todas as vezes que eu falar a palavra visão, eu quero que você pegue a ideia daquilo que você deseja, daquilo que você aspira, daquilo que os seus olhos não são capazes de contemplar ainda, mas é onde você pretende chegar. Eu gostaria que você tivesse uma ideia de que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e que você fosse capaz de se ver no tempo que você predeterminou, no lugar que você deseja. Hoje, o futuro para algumas pessoas ele é abstrato demais. O futuro para algumas pessoas é algo que elas não conseguem idealizar, e por isso grande parte das pessoas não conseguem alcançar seus propósitos, não conseguem bater suas metas, não conseguem chegar onde desejam, porque estabeleceu para si um ambiente onde elas não conseguem visualizar, se ver no casamento que querem, se ver com os filhos que querem, na profissão que querem. Então, nós precisamos entender que a vida pode ser regida por uma visão, ou a vida pode ser regida por um par de olhos. E eu tenho observado na caminhada da maioria das pessoas que, se buscarmos viver por vista, o desânimo provavelmente vai ser algo muito real, num tempo muito próximo para a maioria de nós. Porque quando nossos olhos olharem os recursos, quando você olhar a situação atual do seu casamento, a situação atual do seu ministério, a situação atual financeira, se não houver em você uma visão, provavelmente você vai perder as esperanças, porque na maioria das vezes o ambiente ele é caótico, ele é desafiador. E eu sei, eu estou fazendo parte de um culto de campanha e sei que muitas pessoas aqui estão à procura de um milagre, mas é importante você decidir: vista ou visão? Você quer vencer na vida? Sim ou não? Sim. Trabalhe, meu filho. Deixa eu explicar uma coisa para você que é dura no final do ano. Sabe o que é? É você olhar para o seu amigo que te chamou para fazer um curso, que você olhou e falou assim: 2 anos? Isso vai levar uma eternidade? Eu não vou fazer, porque vai demorar. Os 2 anos passou igual um relâmpago. O seu amigo se formou e tu se ferrou. Quem aqui quer emagrecer? Isso. Quem quer parar de comer? Quem aqui quer ter uma barriga de tanquinho? Quem quer fazer abdominal? Querer uma coisa, efetuar ou fazer ou trabalhar para ver o querer se tornar uma realidade é outra totalmente diferente. Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ser disciplinado, porque senão você não vai até o fim. Você consegue entender? Você tem que ter compromisso com aquilo que você deseja alcançar. É trabalho, meu filho. Você quer vencer, vai trabalhar. É você que decide, certo? A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona.
A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo, é resultado do que você resolveu fazer. Nós temos que entender que as projeções do futuro, que o que falamos sobre o nosso amanhã, tem que vir recheado de ações, de posicionamentos. A nossa vida, querido, está em maior parte nas nossas mãos. Se nós olhamos para uma manhã, sabe, e queremos que ele seja positivo, eu tenho que olhar o que eu faço hoje. O que eu estou fazendo hoje é a matéria-prima do que vai acontecer amanhã. Hoje, pessoas, mediante as suas realidades, elas se embotam, elas se comportam de forma ruim. Já que eu não tenho, querido, vou falar uma coisa para você. O primeiro carro que eu tive na minha vida foi uma Brasíliazinha velha. Ela esquentava a bobina. Eu tinha que andar com 1 litro d'água e com um pano molhado, porque aí eu amarrava o pano molhado na bobina e ela andava. Depois troquei por um Voyage, não sei se eu estou falando dos carros aqui, talvez você não lembre, mas era um carro melhorzinho, um pouquinho. Mas eu comprei ele de noite quando estava chovendo. O cara me enganou. E aí eu troquei por outro carro que se apaixonou por reboque. Uma vez ele parou, eu indo do Rio para São Paulo, e eu mandei rebocar, levar para uma oficina, e quando ele desceu do reboque, que o mecânico ligou, ele pegou. E aí o mecânico olhou para mim e falou: mas o que ele tem, senhor? Eu falei: vontade de andar de reboque. Eu só quero que você entenda que às vezes vai fazer parte, você vai ter momentos e coisas na sua vida que não são seus ideias, mas são suas, e você precisa trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim: o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz: claro. Ela falou: para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é: para onde você quer ir? E ela falou: eu não sei, eu estou perdida. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é: para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. Preste atenção, porque Davi agora vai dar instruções a Salomão de quem ele deve manter por perto, de quem ele deve manter bem longe, de quem ele deve substituir. Agora o relacionamento não é mais divino, é interpessoal. Aprenda isso, porque é precioso. Davi vai dar algumas instruções de quem ele pôde tolerar porque tinha força para fazê-lo. Mas ele sabe que essas pessoas perto de seu filho pode ser um risco terrível. Então, Davi manda Salomão eliminar esses relacionamentos. Parece estranho, né? A gente falar eliminar relacionamento, parece coisa de Big Brother, põe no paredão, elimina. Mas deixa eu te explicar uma coisa com muito respeito, com muito temor. Eu aprendi assim, se a sua crença é de outro jeito, eu entendo. Eu tenho que amar a todo mundo, sim ou não? Mas eu não preciso gostar de todo mundo. Gostar tem a ver com gosto, e tem gente que eu provo e não gosto. O amor pela pessoa faz você orar por ela, sim ou não? Querer o bem dela, sim ou não? Se precisar de ajuda, você socorre, sim ou não? Mas não precisa estar na sua casa, perto de tu, comendo na sua casa, pertinho de tu. Tem gente que você tem que colocar no seu devido lugar.
porque você já provou. Eu já vi pessoas azedarem seu coração porque tentaram trazer para perto gente que não deveria estar perto, porque tem gente que sequer é capaz de conviver com o seu sucesso. Eu falo que eu demorei 41 anos para chegar onde eu estou. Isso você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, você não pode, com 1 ano, você não pode desistir. E tem gente que às vezes, pô, tem 30 anos, tem 40 anos e fala, putz, é muito tarde, não dá mais tempo. E dá, né, cara? Não dá tempo, não tem essa, porque tem 2 fatores que pesam. Primeiro, você pode chegar aos 40, nascendo dentro de uma comunidade, com o conhecimento que eu tive por escolha lá atrás, e por visão a longo prazo, para chegar em algum momento e colher, e aí fica mais fácil para você. Ou você pode chegar aos 40 e resolver dar certo, mas não ter conhecimento, e aí não vai ser impossível para você, só que aí você vai ter que trabalhar 3 dias por 1, cara. Você vai ter que, cada dia você tem que fazer 3, porque o seu tempo é menor. E aí você vai ter que ser bom, por exemplo, em finanças, mas vai ter que ter conhecimento também. Você vai ter que pegar várias coisas e conseguir. Não é impossível para quem vai começar a cruzão dos 40, mas é mais difícil. Só que não pode ser fácil. Então se apegue a 1%, e a galera fala assim, cara, só tem 1% de chance de dar certo. Eu falo, então é nessa 1% que eu vou me apegar. Eu sempre tive muita vontade de muita coisa, saca? Eu sempre fui muito ambicioso, não confundido com ganancioso. Esse é o ponto. Eu sempre quis muita coisa, né? Tive muita ambição, sempre tive bom gosto, sempre gostei das coisas, olhava, sempre tive vontade, mas eu vi o cenário que eu vivia e falava, velho, se eu quiser ter tudo que eu almejo, eu vou ter que fazer diferente, porque não vão fazer por mim, e vai ter que ser por conta. E aí foi esse clique que eu comecei a desbravar todas as coisas que eu faço hoje, por exemplo. É uma soma disso que você falou. Você é ambicioso, você tem a vontade e tal, e você tá no perrengue ali. Acho que o perrengue foi o meu maior combustível, sempre foi, e até hoje eu funciono no perrengue. Toda vez que o mês foi muito, sabe, eu dou uma amolecida, e toda vez que eu amoleço eu sinto o peso depois. Riquezas a partir do zero, corta o zero, engravida na sua alma, treina, compra semente, planta, pega a primeira colheita, planta de novo, usufrui pouco, não precisa usufruir muito nas primeiras colheitas, fica tranquilo, joga tudo de volta na terra. Eu lembro nos lançamentos da internet, como que a gente ficou o maior do país, de forma absoluta, estratosfericamente falando. Eu falei, eu não vou tocar nesse dinheiro. Tudo que eu ganhar de fruta, eu não vou nem morder nenhuma, nada. Eu vou plantar tudo de novo. Eu lembro que chegou uma hora que não fazia mais sentido. Eu só parei de reinvestir o dinheiro em lançamento o dia que voltou 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais tem alguma coisa a ver aqui hoje. Quando eu peguei 5 milhões, eu falei, eu não vou voltar 5 milhões para lançar, já não precisa mais. Era um monte de recorrência aberta, dinheiro entrando. Eu falei, não vou mexer com isso mais. E aí foi só piorando. Cresceu mais rápido ainda. Por quê? Anota aí, anota assim, ó, colheita descontrolada. É quando você repete ela, sem parar. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, eu vou arrumar 4 mil reais por mês. Eu não tinha isso, com 16 anos de idade, eu ganhava 240. 240 reais, carteira assinada, 16 anos de idade. Meu primeiro dia de aniversário, eu estava com a minha carteira. Aí eu peguei a carteira, eu dei entrada, né, aos 16 anos, e eu assinei a carteira. Eu ganhava 240 reais. Eu tive a brilhante ideia. Eu olhei lá um investimento do Banco do Brasil e falei, eu vou colocar 4 mil reais todo mês. Eu vou arrumar um jeito de gerar 4 mil por mês. E todo mês eu vou fazer um título de capitalização. Eu vou pegar e todo mês vou pôr 4 mil. Vou fazer isso um ano inteiro. Se eu conseguir, eu vou fazer 24 meses. E aí o título é de um ano. E todo título que for sair eu vou replicando. Eu tive essa ideia. E aí isso aí não vai virar nada, só para você saber. Mas aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, então, eu ganhei 240. Olha a minha cabeça com 16 anos. Eu falei, eu preciso gerar 4 mil. Eu tenho que levantar 4 mil. Era só muitas vezes mais. E eu era tão inteligente que eu pegava aqueles 240 reais, ia na lanchonete da empresa que eu trabalhava, que era na igreja, e comia tudo de coxinha, e vinha descontado na folha. A minha mãe um dia falou assim, você é um idiota. Eu falei, por quê? Ela falou assim, como que você pega o salário inteiro e come de coxinha? Eu falei, ela tem catupiry, mãe. Casas de 2, 3 milhões de reais. Aqui esse cara vende por 500 mil. É mais um canal pra você ficar rico. Aí alguém fala, mas isso, deixa eu te falar, tudo que você fala é bobeira sua. Existem coisas por trás das coisas que você nem imagina. Eu vou te falar o que fez eu ficar assustador. Eu não fico assistindo o jogo que você joga. Eu quero saber o que os jogadores estão jogando. Eles não estão jogando bola. O jogo é de imagem, de negócio. Os caras que estão dando porrada lá no UFC, eles não gostam de dar porrada nem de levar.
Eles têm um negócio por trás. Aquelas brigas é tudo de mentira. Você entende? Aquelas brigas aumentam 2, 3, 5 milhões de dólares a mais na bolsa. Aí eu comecei a entender o que está por trás dos mecanismos. Anota assim, ó, precisa entender o que está por trás do jogo e nunca o jogo. Se você não entender isso, você vai ser peça do jogo. Vou falar sobre o movimento de todas as coisas. Todas as coisas se movem. E você vai entender aqui. Se você olhar para os 4 elementos, você vai descobrir que o vento, que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com os seus olhos e outras você sente, outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda no ar. O helicóptero pode ser o melhor. Ele vai, quando estiver aproximando de uma serra, você vai entender o que é uma onda que o seu olho não vê, mas seu corpo e o helicóptero sente. Então todas as coisas são frequências. Vocês estão em busca de frequência expansiva. O que é isso? Se tudo, essa iluminação, esse painel de LED, o que você ouve, todas as coisas são frequência, o que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas para você fazer coisas que naturalmente você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem, elas se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Então todas as coisas sim se movem. Esses 4 elementos, eles estão no seu ser, no seu corpo físico. O ar é aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele, do seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulsa de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. Às vezes a gente pensa assim, para eu ser um milionário, eu tenho que nascer em berço de ouro. Primeira crença errada que você tem que ter. Eu não nasci e comecei num posto de gasolina limpando vidro de carro. E falo, se você for em qualquer posto de gasolina aqui, eu te ensino a ficar milionário num posto de gasolina. E você vai ficar. Um detalhe, o que enriquece o ser humano não é o dinheiro que ele tem, é o processo que ele faz para obter aquilo. Você tem que aprender um processo de riqueza. Riqueza é processo. Mas para ter esse processo, você tem que ter uma decisão. Decidir ficar rico. Porque, querido, se você quer ficar rico, mas é funcionário público, esquece. Se você quer ficar rico, mas só trabalhar 8 horas por dia, esquece. Você vai ter que trabalhar com inteligência. E para quem quer ficar rico, não tem hora para trabalhar. Venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho, e pede para um amigo, para arrumar um emprego, meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Só que vamos analisar o seguinte. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu ou não, queira você ou não, queira seja quem for, goste ou não. Vendas é fundamental. Cuidado com quem você anda ou com quem você mantém perto de você. Certo? A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que.
Então, no que depender de Deus, nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Porque o barco é o conforto da mermice. Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está, porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça, tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer conforme todas as suas forças. Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando,
para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo, orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve as tralhas contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua... Sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que para Davi enfrentar Golias, ele depende da autorização de Saul. E sabe o que mais me impressiona? É que Saul tem certeza que Davi vai, mas mesmo assim autoriza. Ele está dizendo para Davi: contra esse gigante você não pode ir pelejar. Você é moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Não tem cabimento, você não tem como vencer esse gigante. Bom, querido, se eu não tenho como vencer, por que você vai me autorizar? Olhe bem, me parece que Saul quer se livrar de uma vergonha maior, que é não ter nenhum representante de Israel que lutasse contra o gigante. Porque você pode ter certeza que para os filisteus, Davi poderia parecer pequeno, é verdade, mas eles não tinham uma proximidade tão grande para identificar que Davi não era um guerreiro, até porque ele era novo, pequeno em relação talvez aos soldados, mas na descrição dele, ele era forte, valente. Tudo isso descreveram quando ele vai tocar para Saul. Mas Saul, quando olha para Davi, o que Davi tem? Um gigante, que na verdade não está nem envergonhando ele, está envergonhando Saul e todo o reino. Quando Davi se predispõe a lutar contra o gigante, todo mundo diz para Davi: você não vai vencer. Deixa eu falar uma coisa para você: se você, para vencer, está dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor. É assim que funciona. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado para não ter perto de você gente que odeia o seu casamento, que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, mas que não deixa que você perceba. Gente que tem inveja do que você tem. A grande verdade é essa: nós não podemos ter essas pessoas nocivas perto de nós. Se tivermos gente, certo, como essas pessoas que frequentavam a casa de Jairo, mesmo amando, não acreditavam que Deus poderia fazer por ele em Cristo o que podia, ia levá-lo ao fracasso. Se nós nos permitimos sentar com pessoas como Bartimeu, nós corremos o risco de ver Jesus passar na nossa vida e nós não vivemos o nosso milagre. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor
que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto amo você. E espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho, e hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza você se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace o seu amado, a sua amada, seu filho, sua filha, hoje, bem apertado. Sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, para agora por alguns minutos e reflita sobre esta mensagem e pratique. Esse texto foi escrito pelo marido de uma das aeromoças do voo da TAM que colidiu com aquele prédio em São Paulo. Tem alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Tem alguém na sua equipe ministerial que não deve estar lá, pode jogar seu ministério na falência. Tem alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Permitir alguém estar inserido na sua vida e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal.
Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Ok? Amém? É assim que funciona. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas e leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série, e alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve a Austrália contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho, e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Grandes homens não nascem grandes, eles crescem. A maneira mais eficiente de se subir, que se inventaram nessa vida até hoje, se chama escada, porque ela nos ensina a subir um degrau de cada vez. Muitas vezes você vai olhar para a gente que está produzindo, e está explodindo, e está fazendo, e o que você tem é pequeno, é apertado, é desconfortável, é meio confuso. Tem que haver uma adaptação. Mas é o que eu tenho. Eu posso dizer, já que eu não tenho, também não vou fazer nada. Porque tem gente que acha que o ideal sempre vem. Não, querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. As pessoas se frustram, né? Seu coração fica, por quê? Porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros.
A dos outros é dele, meu filho. A sua realidade é dura, ela é feia, ela é esquisita, mas ela é sua. Encare sua realidade financeira, encare suas limitações. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi: sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão, porque a circunstância pode querer te limitar. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Não interessa o tamanho do gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer: aí, gigante, eu vou te vencer. Coloque isso no seu coração. Quanto mais rápido você enfrentar a sua realidade, mais fácil fica. Só que a gente tem que ter uma conversa com aquela pessoa que é o maior inimigo nosso, aquela que aparece pra gente todo dia de manhã, quando nós vamos escovar os dentes no espelho. Aquele ali é seu maior inimigo, você mesmo. A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo é resultado do que você resolveu fazer. A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. Faça essa pergunta: quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta: fui eu? Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo e esquece que o culpado pode ser ele. Está vivendo algo hoje? Pergunte: quem autorizou isso? Quem autorizou? O seu casamento está desse jeito, o seu negócio está desse jeito, da sua fé está desse jeito, da sua saúde está desse jeito. Você está entendendo? Então nós temos que entender que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje, que somos muito mais responsáveis sobre o nosso futuro do que imaginamos. Se nós entendermos isso e respeitarmos e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Para sustentar minha obra, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Eu abro porta onde não tem porta, eu crio recurso onde não tem recurso. Vai acontecer, e você vai ver que no final a vitória vai ser sua. Viva uma vida de uma forma que quando você colocar todos os dias os pés no chão, o diabo diga: que droga, ele acabou de acordar. Grandes homens não nascem grandes, eles crescem. A maneira mais eficiente de se subir, que se inventaram nessa vida até hoje, se chama escada, porque ela nos ensina a subir um degrau de cada vez. Muitas vezes você vai olhar para a gente que está produzindo, e está explodindo, e está fazendo, e o que você tem é pequeno, é apertado, é desconfortável, é meio confuso, tem que haver uma adaptação. Mas é o que eu tenho. Eu posso dizer: já que eu não tenho, eu também não vou fazer nada. Porque tem gente que acha que o ideal sempre vem. Não, querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. As pessoas se frustram, né? Seu coração fica, por quê? Porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros.
A dos outros é dele, meu filho. A sua realidade é dura, ela é feia, ela é esquisita, mas ela é sua. Encare sua realidade financeira, encare suas limitações. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi: sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão, porque a circunstância pode querer te limitar. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Não interessa o tamanho do gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja